Bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. Ilha da Madeira, 1968. É neste ano que começa a viagem do grupo que lhe mostramos hoje. Passaram mais de 40 anos e estes italianos que um dia escolheram terras lusas para investir continuam a ser uma referência no setor da hotelaria em Portugal. Falamos do Grupo Dom Pedro. Passaram muitos anos desde que os Saviotti desembarcaram na Ilha da Madeira e perceberam que aquele seria um bom destino para prosseguir o crescimento internacional do negócio de família. Da inauguração do Bahia Club até à expansão para o sul de Portugal continental, foi um pequeno grande passo para o grupo de raízes italianas que sempre se assumiu na vanguarda do setor da hotelaria. Nós somos os primeiros hotéis a ter pacotes de golfe no Algarve há mais de 30 anos. Fomos os primeiros hotéis a utilizar a meia pensão com sistema buffet. Fomos os primeiros hotéis a ter um all inclusive na Madeira, a ter all inclusive no Algarve. Outras realmente são inovações que nós fomos tendo e também esta diversificação de segmentos foi também uma inovação que nós conseguimos realmente aplicar nos nossos hotéis e que realmente trouxe bons resultados nos últimos anos. É preciso ter uma permanente atenção a todos os requisitos dos clientes, tudo aquilo que é pedido antecipadamente, a nível de reservas, mesmo na altura quando os clientes cá estão, ter toda a atenção para aquilo que os clientes pretendem, inclusive antecipar aquilo que eles podem vir a pretender, percebe? Eu acho que a grande preocupação é essa. Não considero uma dificuldade maior, porque no fundo faz parte do trabalho. É este o espírito que tem acompanhado a abertura de todas as unidades do Dom Pedro, em Portugal e no mundo. Com a notoriedade vieram também clientes famosos, quase todos com passagem pelo ex-libris da capital, o Dom Pedro Palace. Política, acho que o nosso highlight foi o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Foi ele que inaugurou a nossa suíte presidencial, após essa altura de denominarmos como suíte Bill Clinton. Furava o protocolo e a segurança, essencialmente, que estava completamente perdida com as incursões que ele fazia no meio do pessoal para ir cumprimentar as pessoas. Achei muito agradável. Para mim foi talvez das pessoas que mais me tenha marcado, entre aspas, mas que eu tenha retido mais em memória, sim. Tivemos o Lionel Richie, por exemplo, tivemos artistas brasileiros bastantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Sangalo. E outros clientes. Há clientes que são anónimos, não fazem parte das revistas, não fazem parte das revistas internacionais, não são. E são pessoas mas pessoas com grande poder de compra e que são pessoas extremamente agradáveis, percebe? E que trazem grandes mais-valias para a casa. E algumas histórias divertidas. O Pavarotti, por acaso, tem uma história engraçada. Pensámos, esteve para vir, mas tinha uma dificuldade, penso que ele não conseguiria entrar dentro do elevador, porque o elevador que dá acesso à suíte presidencial é um elevador privado, portanto, e é pequeno, e ficámos com sérias dúvidas que ele, de facto, conseguisse caber dentro do elevador na altura. Para quem está na casa há alguns anos, é inevitável sentir as mudanças, sobretudo na última década. Em termos de canais de distribuição, a evolução foi muito rápida e significativa e também os nossos interlocutores eram mais fáceis de encontrar do que são hoje em dia. Ou seja, quando tínhamos uma dificuldade, por exemplo, havia um dos hotéis que tinha uma ocupação mais complicada num dos meses, sabíamos como conseguir rapidamente atingir ocupações mais elevadas e quem nos poderia ajudar, quem seriam os nossos canais para conseguirmos esse objetivo. Hoje em dia é tudo bastante mais complicado. A crise impôs outras medidas para ultrapassar a conjuntura difícil. O que nós temos feito nos últimos anos é uma diversificação, quer em termos de segmentos, quer em termos de nacionalidades, quer muitas vezes também criar produtos que vão de encontro às necessidades do tipo de clientes que não seriam os nossos usuais nos hotéis de Dom Pedro. O Hotel Dom Pedro Palace, aqui de Lisboa, é um hotel em que o mercado brasileiro, nos últimos 3 anos, é o primeiro mercado, quando há 10 anos não aparecia no top 10. E também é a crise, obviamente, de alguns destinos tradicionais
do Mediterrâneo realmente tem trazido algumas mais-valias para Portugal em termos de fluxos turísticos. 4 décadas depois da sua abertura, o grupo Dom Pedro Hotels é composto por 8 hotéis de 4 e 5 estrelas em Portugal e no Brasil, com um total de 4.200 camas e 600 colaboradores. Sobre os resultados de 2011, não querem falar. Quanto às perspectivas para 2012, são de recuperação, com a taxa de ocupação a rondar os 65%. As nossas previsões para as 3 regiões nacionais onde nós estamos são positivas, ou seja, o primeiro semestre será sem dúvida melhor que o primeiro semestre de 2011 e 2010. Por isso, neste momento, não conseguimos fazer previsões a muito longo prazo, mas em termos de previsões para o primeiro semestre são sem dúvida melhores. Teve que se baixar um pouco as tarifas para conseguir um mercado, para se conseguir mais receita, mas isso não obsta que o serviço desça também. Portanto, é uma exigência, e eu aqui digo, uma exigência minha, primeiro perante mim própria e depois perante as pessoas que trabalham comigo, uma exigência minha que o serviço se mantenha com a mesma qualidade. Otimismo e sempre uma palavra simpática. Afinal, este negócio vive dos e para os clientes. O nosso convidado de hoje é Stefano Saviotti, presidente do Grupo Dom Pedro. Olá, obrigada por nos receber aqui nesta sua casa. Eu gostava de começar pelos meados ou pelo final de 1968, mais concretamente. Ai, meu Deus. De facto, foi parar à Ilha da Madeira, sabe-se que foi aí que começou a sua carreira, mas gostava de perceber um bocadinho como é que o seu pai toma a decisão também de ir para a Madeira. Portanto, o meu pai foi em 1968 à Madeira passar férias. Ficou no Hotel Savoy, que na altura era um dos poucos hotéis da Madeira. Gostou muito da Madeira, conheceu lá pessoas. O João Carlos Abreu, que na altura que depois tornou-se secretário do Turismo da Madeira, na região autónoma, e que na altura era um jovem dinâmico, etc. Depois o João Carlos Abreu tive bastante tempo em Roma para estudar. Então ia ao nosso hotel, porque nós temos hotéis em Roma, restaurantes, etc. E dali criou-se uma certa amizade. Depois o meu pai voltou em 1969, o ano seguinte, na Madeira. Voltou a encontrar um clima fantástico, portanto, aquela temperatura suave da Madeira todo o ano. E decidiu, portanto, fazer um investimento na Madeira e encontrou um terreno propício. E depois propus-me, criou naquela altura bastante novo, para acompanhar o desenvolvimento do projeto, portanto a construção e depois a abertura do hotel. Já era um gosto que tinha por esta área? Bem, eu comecei a trabalhar nesta área desde sempre, porque é uma área de família, portanto nós temos hotéis na Suíça, temos hotéis na Itália e, portanto, Portugal foi, e Madeira, foi um o terceiro destino. Depois, a seguir aí, à Madeira, o Algarve. Seguir a Madeira, o Algarve, que aconteceu por duas causas. Minha mulher conhecia muito bem o Algarve, o seu padrinho era algarvio, de Lagos, tinha lá propriedades nas muralhas de Lagos, e ela levou-me a conhecer o Algarve. Eu fiquei encantado. A seguir foi o Banco Português do Atlântico, que era a entidade proprietária, dizemos, com o Cupertino Miranda, de Vila Moura. Nós levaram a Vila Moura e escolhemos um terreno, compramos o terreno no final de 71, começamos a construir no final de 73 e durante a Revolução, 1974, tomamos a decisão de continuar a investir, apesar, dizemos, das alterações que estavam a acontecer, dos perigos, etc. E abrimos o hotel em 1975, ainda num período muito agitado e conturbado da vida portuguesa. Madeira e Algarve, essa Madeira e o Algarve que está a descrever, são hoje muito diferentes daquilo que eram. Completamente diferentes. O que é que mudou tanto? Eu diria, mudou algumas coisas em bem e outras em mal.
Portanto, efetivamente, a nível de infraestruturas, a nível dizemos, de estradas, de aeroportos, até de cultura, de formação profissional do pessoal, etc., mudou pela positiva. A nível do desenvolvimento urbanístico, em muitos aspectos, mudou pela negativa. Especialmente o Algarve. Eu lembro-me de um Algarve que era um paraíso. Quando uma pessoa atravessava ali a montanha do Caldeirão, Serra do Caldeirão, começava a cheirar a Algarve. Era um cheiro diferente, era cheiro a flores, a maresia, era aquelas amendoeiras em flor que espalhavam-se por o Algarve fora, etc. E andava-se quilómetros no meio desta paisagem fabulosa. E as praias praticamente desertas, portanto era alguma coisa única. Extraordinária. E hoje isto ficou um bocado, dizemos, transformado pela intensidade urbanística que Mas acha foi que se desenvolvida. fez demais ou se fez mal? Porque As duas coisas. Eu acho que se fez demais e com mau planeamento. E, portanto, isto provoca duas situações de stress. Portanto, stress até porque depois, dizemos, as infraestruturas, mesmo que tenham aumentado muito, não puderam acompanhar aquele desenvolvimento que foi especialmente a partir do final dos anos 90, meados dos anos 90, começou um desenvolvimento extremamente acelerado. E não foi acompanhado, portanto, por todo outro conjunto de situações, desde hospitais, formação, escolas, universidades, por todo aquele crescimento, seja de habitantes, seja de turistas. é enganador pensar que esse crescimento beneficiou a hotelaria de qualidade. Não, eu penso que pode ter prejudicado a hotelaria de qualidade. Aliás, eu durante muitos anos fui vice-presidente e presidente da Associação dos Hotéis de Portugal. Exatamente. Também fui fundador. E em todos os nossos congressos sempre alertamos as autoridades para não repetir os erros do sul de Espanha, Torremolinos, a própria Marbella, etc., que tornaram-se tão densas que perderam qualidade. Por sorte, o Algarve mantém uma qualidade, portanto, aproxima-se mais, dizemos, uma Marbella, e porque houve empreendimentos turísticos que mantiveram zonas verdes amplas, os campos de golfe, que, portanto, são pulmões de verde, uma construção mais planeada, etc. Mas depois houve outras zonas, houve um crescimento desordenado. Dizia uma vez o Tomás Tavera, que era aquele crescimento sementeira, portanto, atirava-se A semente e via-se onde é que e nascia por aqui e por ali, portanto, não era uma coisa ordenada. E isto, portanto, provoca problemas. Sendo, no fundo, italiano de origem, não é? Mas também se considera um bocadinho português, não é? Eu tenho dupla nacionalidade. Não será, não sei se estranho será a palavra indicada, que tenha sido o Stefano Saviotti a criar a associação. Não deveria ter sido um movimento anterior até... Bem, não foi eu, mas foi um dos fundadores. Mas, sim, foram 3 ou 4, praticamente, que dinamizaram esta associação, porque não havia, praticamente, na altura, havia a PAFT, Associação Portuguesa dos Agentes de Viagem e Turismo, e não havia uma associação de hoteleiros. E, portanto, era necessário criar esta associação. Penso que não seja estranho, penso que, efetivamente, talvez quem viaja muito, porque eu sou uma pessoa que viaja muito, tem atividade em vários países, pode, às vezes, trazer novas energias, novas ideias. Essas novas energias, essas novas ideias, se calhar também foram um pouco as características sempre dos hotéis de Dom Pedro. Sim, eu tentei sempre inovar. Portanto, os hotéis, às vezes, até eram criticados por ser diferentes dos outros. Por exemplo, fomos os primeiros a introduzir os buffets na hotelaria, que naquela altura era considerada, estamos a falar dos anos 70, 80, era considerada uma coisa totalmente excêntrica e fora da tradição hoteleira típica. E, aliás, tive que conseguir da Direção-Geral de Turismo de então
uma aprovação para não ter um serviço à mesa à francesa, como seria necessário nos hotéis. E, efetivamente, o acolhimento dos clientes para os buffets é tão grande que hoje, praticamente, todos os hotéis, incluindo o Ritz, etc., já estão a fazer buffets, porque é uma maneira extremamente agradável de uma pessoa poder escolher entre vários tipos de comidas e ter um contato mais direto com o que querem comer. Obviamente. O golfe foi outra das grandes apostas, também vossa e pioneira. Sim, e estamos a falar do ano 75, quando abrimos o Dom Pedro. O Algarve praticamente era um deserto de turistas. Sim. As pessoas tinham fugido de Portugal por causa da confusão que existia e de uma certa imagem de potenciar risco, apesar que, enfim, por sorte, em Portugal nunca houve aspectos violentos, mas havia, portanto, manifestações, causas, etc. E os turistas, portanto, fugiram e fogem, como é lógico, hoje estão a fugir. E, na altura, fugiam de Portugal. E nós lançamos novas imagens, novas ideias, lançamos muito o golfe, portanto, com os vários pro-ams, portanto, competições profissionais amadoras, escolas de golfe, as clínicas de golfe. Tínhamos um calendário de eventos feito com a Lusotura em Vila Moura, que todas as semanas havia 5 ou 6 eventos, que era um torneio de golfe, era um torneio de ténis, era um torneio de xadrez, inventávamos coisas para conseguir voltar a ter movimento de turismo em Portugal e no Algarve especificamente. E conseguiram, não é? E nessa altura conseguiram. Foi um grande sucesso. Hoje fala-se mais de golfe. Devíamos ter começado muito antes ou devíamos ter aproveitado essa onda de que estava a falar? Não, eu acho que o golfe em Portugal é um asset forte. Tem havido nos últimos 2 anos uma quebra. Um pouco porque os nossos clientes habituais têm uma situação económica também difícil. Irlanda, Inglaterra, especialmente, que eram os grandes clientes. E um pouco porque exatamente abrem concorrentes que têm condições e podem fazer dumping, porque têm custos muito inferiores. Aliás, este é um problema global. Enfim, eu penso que o problema é o governo teve que tomar medidas que são necessárias por causa da recuperação financeira do país. Claramente que medidas que resolvem os problemas financeiros às vezes criam problemas económicos. E, portanto, é claro que aumentando os impostos pode haver uma diminuição até das receitas, que parece ter sido o caso nos últimos 2 meses. Porque chegam... Não se consegue perceber bem qual é o impacto que vai ter este aumento do IVA, mas sim, para já está a ter... Vai haver, nós assistimos, enfim, a uma diminuição de consumos. Basta ir pela estrada e vemos que tem muito menos automóveis a circular. Basta ir aos restaurantes, vemos menos gente nos restaurantes. Portanto, enfim, o dinheiro não é um bem abundante. Portanto, as pessoas hoje têm menos disponibilidade para gastar e as coisas têm até custos, às vezes, superiores devido a impostos em sítios onde também não é possível reduzi-los. Por exemplo, não sei, todos nós sabemos qual é o aumento de custo da eletricidade com mais os impostos que sobre ela recaem. E isto é um fenómeno que não é com certeza vontade do governo, mas é uma necessidade do país para tentar endireitar as finanças. Como é que se contorna essa situação? Ou como é que se olha para o futuro? Bom, para o futuro, eu, como sou basicamente um otimista e já passei por várias crises, continuo otimista para o futuro e otimista pelo meu grupo, porque nós fizemos muito trabalho de casa. Portanto, tentamos organizar as coisas de maneira a ter os custos muito controlados, desde os custos energéticos, portanto, fazendo todo um conjunto
de investimentos para reduzir os consumos energéticos, também informatização de tudo o que é possível para também reduzir também a parte humana. Enfim, é um aspecto negativo, mas temos que poder trabalhar também com as estruturas mínimas necessárias. E, portanto, tudo isto é uma adaptação que temos que fazer ao novo desafio. O Brasil surge mais tarde. O Brasil surge mais tarde, surge Muito mais tarde. há cerca de 10 anos. É um projeto que começou há 10 anos. É um grande projeto, porque é um projeto não de um hotel, mas de um resort. Portanto, um resort comparável a uma Vale do Lobo, Quinta do Lago, enfim. Tem uma área de 300 hectares. Quando estará concluído, terá cerca de 15 mil camas. Mas aquilo que está a limitar a conclusão, eventualmente, para além de outros aspectos, tem a ver também com a parte financeira? Não, portanto, isto tem que ver com um ritmo que tem que ter um Com uma projeto deste cadência. tipo, não é? Não podemos estar a construir tudo ao mesmo tempo. Para já seria impossível de um ponto de vista até material. Depois, houve necessidade. Primeiro, foram feitas as infraestruturas. O campo de golfe tem o seu timing de construção e de desenvolvimento. O hotel também tem o seu timing. Os apartamentos para vendemos, as vilas, e agora as pessoas compraram os lotes de terreno e vão a seguir construir as suas casas. Portanto, elas têm um prémio se construírem as casas rapidamente, mas se uma pessoa quiser construir a casa mais tarde, não temos meios legais para obrigar. Portanto, poderá acontecer que alguém comprou o lote e só vai começar a construir a casa daqui a 7 ou 8 anos. O Ceará Investment Fund tem suportado este projeto de que fala no Brasil. É um fundo, neste momento, de estado de boa saúde? Portanto, o Brasil tem 4 sócios. Neste projeto, porque depois há outros projetos autónomos de várias entidades, etc. No projeto do Aquirás Riviera, tem 4 sócios. O sócio brasileiro, que agora entrou na Forbes dos maiores do mundo. Ricos do mundo. É o 9º mais rico do Brasil, portanto é um sócio que tem uma boa capacidade peso. financeira, de peso. Saiu esta semana no Exame uma grande reportagem sobre ele. Depois temos o Ceará Investment Fund, que tem uma posição de um sexto no investimento. Depois o meu grupo, que tem uma posição direta, e depois o grupo Violas, que também tem uma posição direta no investimento. E, portanto, estas 4 pernas é que estão a levar este projeto à frente. E a perna do Ceará Investment Está Fund? perfeito. Neste momento está estabilizada. Portanto, todo este projeto não tem financiamento. É autofinanciado a 100%. Portanto, como pode imaginar, não há muitos projetos desta dimensão que seja totalmente autofinanciado. Por isso estamos com uma saúde de ferro. E a saúde da Private Holding? A Private Holding é uma coisa completamente diferente, no qual eu não estou muito ligado. Aliás, não estou ligado, sou acionista da Private Holding, mas participa também nas decisões e participa... Private Holding, neste momento, está um pouco em banho-maria, porque Private Holding praticamente tem ações contra a maneira como o banco foi liquidado, e o banco era o grande asset, ou praticamente quase o único asset da Private Holding. E a liquidação do banco não correspondeu às expectativas que foi criado nos acionistas e na própria Private Holding. Arrepende-se dessa aposta que fez na sua vida? Vamos lá ver, se tivesse investido noutros bancos também teria perdido muito dinheiro, porque, como sabe, as ações da maioria do sistema bancário hoje então estão uma quebra terrível, mas, por exemplo, bancos como a UBS tiveram quedas de 80%, 90%. Portanto, ações que valiam 80 francos caíram para 8 francos. Mas, por exemplo, o Sr. João Rendeiro disse que tinha feito tudo para salvar o BPP. Acredita nisso?
Eu não queria comentar. É um aspecto demasiado Acha que é... doloroso falarmos sobre esta história e eu prefiro até nem comentar. Neste momento o caso está todo, portanto, no fundo está em tribunal, é nesse ponto que se encontra, não é? Os acionistas que se sentiram lesados continuam à espera de ser ressarcidos. Não, isto neste momento, enfim, há várias situações, portanto, como sabe, houve situações que foram resolvidas, o retorno absoluto, que foi criado um fundo de retorno absoluto, outras situações conseguiu-se, portanto... A sua em concreto? A minha em concreto, eu tenho de tudo. Portanto, há situações que se conseguiu recuperar os veículos que investiam e, portanto, estes veículos até têm-se comportado bem e estão a ser geridos, portanto, fora do universo banco privado e privado holding. O banco privado está em liquidação. Como sabe, a liquidação está suspensa. Porque a Private Holding pôs uma previdência cautelar, porque, evidentemente, há que esclarecer toda a dinâmica que aconteceu neste período de intervenção do Estado, porque esta dinâmica não é clara e não cumpriu sequer com a autorização da União Europeia, quando autorizou o aval do Estado, que era para, dizemos... viabilizar o banco e não para o liquidar. E, o que aconteceu foi uma liquidação com a perda de valor para os investidores e para os clientes. E eu, portanto, tinha as duas situações. Era investidor e era um grande cliente. E perdi muito como cliente. Mas e depois há uma série de situações, portanto... Perdeu quanto? Melhor não dizer, que são números que assustam. Mas o importante não é pensar no que se perdeu, é tentar pensar no que vamos ganhar no futuro e criar sempre novas atividades e novas... Está confiante com os seus negócios aqui em Portugal, com a reestruturação da banca portuguesa e com aquilo que o governo português quer fazer aqui? Eu penso que o governo português está a fazer o que deve. Penso que o problema é a Europa que não está a fazer o que deve. Então, como é que prevê? Prevejo que, talvez com as eleições em França, talvez com a mudança na Itália... Gostou da mudança em Itália? Mário Monti é um homem de grande valor. Agora, não tem uma varinha mágica, portanto... A tal revolução política que há pouco, antes de começarmos esta entrevista, que falava... positiva. Enfim, Mário Foi Monti uma revolução? É uma revolução fundamentalmente por dois motivos. Para já, uma pessoa nova, que é bom, e segundo, porque neste momento ele tem 80% do Parlamento que o apoia. Portanto, 80% do Parlamento que o apoia permite-lhe fazer leis que o Berlusconi e o Prodi nunca poderiam ter feito passar porque teriam uma posição fortíssima. Como ele tem mais de 80% do Parlamento que o apoia, tudo o que ele quer consegue fazer passar. Portanto, reforma das pensões, reforma do trabalho, reformas estruturais, reformas fiscais, portanto, que também com aumento substancial da fiscalidade, etc. Claro que os resultados também não acontecem de imediato e demora tempo, mas deu alguma confiança aos mercados. Mas o problema, para mim, é muito simples. Quando há falta de liquidez e se retira a liquidez, não pode entrar mais que num circuito de recessão. A falta de liquidez está a ser um problema neste momento para o Grupo Dom Pedro? Não, porque é autofinanciado. Portanto, o importante é tentar prever as crises e não reagir às crises. Eu devo dizer que comecei a prever a crise em 2006, 2007. Para, portanto, não avançar com novos investimentos, arrumar a casa e estar numa situação de grande autonomia financeira. Considera que, como grupo, estão em condições de enfrentar esta crise? Está sólido, não terá problemas. O que é que lhe falta fazer como empresário? O que é que ainda gostava de fazer? O que eu gostava de fazer? Passarmos esta situação em que é preciso esperar.
Não, há projetos que me interessam fazer, inclusive desenvolver mais hotéis em cidades. Mas há alguma coisa em vista neste momento? Não há nada em vista, porque estas causas normalmente são negociações habitualmente muito longas, muito demoradas, com muitas análises, etc. Mas é um dos objetivos. Assim como é um outro objetivo, estamos a analisar algumas situações no Brasil, de algumas cidades do Brasil, que hoje estão com falta de oferta hoteleira. O problema do Brasil é o custo financeiro. Portanto, tem que ser praticamente autofinanciado, porque os juros do Brasil são altíssimos. E, portanto, qualquer investimento como em hotelaria, que tem um retorno em prazos muito longos, no Brasil, com os juros brasileiros, é muito difícil atingir um sucesso financeiro. Muito bem, Stefano Saviete, obrigada por nos E é que conceder agradeço esta muito. entrevista. Obrigada. O Projeto Empresa regressa a seguir a um breve intervalo.